Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Prepare o bolso. Com reforma tributária, imposto sobre agroquímico está na mira dos governos. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal alerta a ministra da Agricultura sobre o risco de aumento de custos de insumos no setor. Bolsonaro afirma que o Brasil é gigante no agro e que existe campanha contra o país em relação ao desmatamento. Com exportação aquecida, preços do complexo carnes registram forte alta em julho. Suíno vivo em São Paulo subiu 34% no mês. Você vai ver tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. Nesta semana, o Sindiveg, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, alertou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para os riscos de aumento de impostos sobre os químicos usados na agropecuária e pediu atenção para que os governos não taxem o setor. A ministra é muito sensível a isso e nós não levamos só um pedido sobre o nosso setor. Nós alertamos no diálogo com ela sobre a preocupação do aumento de custo para o produtor. Ela é extremamente sensível a isso, estava alerta já, tem interagido bastante com o presidente, com outros coordenadores, seja a própria FPA e o próprio Rodrigo Maia. Eu acho que todos estão sensíveis a isso, mas eu acredito que todas as outras associações também devem ficar atentas, porque será durante esse período, eu acredito que agora a reforma vai andar, que isso possa ocorrer. Então, durante esse segundo semestre, nós temos que realmente ficar atentos para que esse aumento de tributo não ocorra. Não só no agronegócio, mas para nenhum. Não há mais espaço para o Brasil. Nós precisamos trabalhar para reduzir o custo da estrutura e da máquina pública, e não aumento de tributos. Não há espaço para isso. Sem dúvida nenhuma, o déficit é enorme, mas isso é preciso fazer uma reforma administrativa significativa para reduzir os custos e não aumentar a arrecadação. Isso que nós defendemos. Só a reforma tributária como forma de simplificação e como uma forma de até ajudar a diminuir o custo da burocracia do governo, nós concordamos. O que não é mais possível suportar, eu acho que nenhum brasileiro em nenhum segmento, é o aumento de tributos. Não há espaço para isso, né? Seria como diminuir a competitividade do nosso setor. Talvez tenha sido o único setor que ainda sobrevive, com tamanho nível de imposto que nós já pagamos. Então, sim, o produtor deve ficar preparado e todos nós da cadeia estamos atentos para que isso não ocorra. As empresas do Sindiveg, em especial, têm trabalhado bastante para que esse aumento de tributo não chegue ao produtor. Mas não só para os agroquímicos, de todos os insumos. E eu acho que nós temos que ficar atentos, sim, todo agricultor deve se movimentar para ficar bastante atento, e nós temos nos articulado também com outras associações para que esses insumos não sejam sobretaxados. Mas não vejo só para os agroquímicos, eu vejo para toda a cadeia de insumos. Muito obrigada, Júlio Borges, pelas informações, e a gente vai já avançar neste tema com o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que analisa, de um lado, a condição das finanças públicas, o rombo nas contas públicas, de outro lado, exatamente o ponto que o Sindiveg levou à ministra da Agricultura, o risco do agronegócio passar a pagar mais impostos em meio a essa discussão iniciada sobre reforma tributária. Seja muito bem-vindo, Daúde. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Kellen, esse é um assunto preocupante para a agropecuária brasileira. Por quê? Como você colocou, no final de 2020, este ano, as nossas contas vão chegar com um rombo, né, de aproximadamente R$1 trilhão. Nós vimos ali com rombo de 120, 130 e já não estávamos conseguindo resolver este rombo. É evidente, como foi colocado, você tem duas alternativas. Ou você diminui custo, aonde diminui custo? Isso
na conjuntura, na forma política de hoje, é praticamente impossível. Ou a reforma tributária, ela não está aí para facilitar, para dar facilidade ou respaldo, né, à produção. Ela está aí exatamente para tributar, né? E o agronegócio, ele pode ser pego, Kelly, não diretamente, mas indiretamente. Então, como vocês bem colocaram, a cadeia do agronegócio, ela tem o produtor rural e o consumidor. Em algum lugar essa carga tributária vai chegar. E vai sobrar para quem, Kelly? Para o produtor rural. Para o produtor rural. Você abre o jornal dizendo que o agronegócio, que o presidente coloca o agronegócio brasileiro como eficiente e que é alvo de querelas internacionais que questionam o desmatamento, enfim. Mas aí eu rogo ao setor econômico o seguinte: o único setor no Brasil que tem condições de arrancar para um crescimento do país é a agropecuária, que está preparado para isso. Então, sabe o que vão acabar fazendo, Kelly? Vão punir o único setor da economia que traz resultados. É uma punição. Agora, por que não congelar o salário dos funcionários públicos a partir de um determinado momento, de um determinado nível? Por que não tirar benefícios de indústrias multinacionais que aqui estão e querem dinheiro do governo para sobreviver? Agora, nós vamos punir o único setor que traz dividendos para o Brasil, que traz dólares para o Brasil, que ajudou o Brasil a ficar livre das suas dívidas, foram as exportações do agronegócio. Mesmo porque as exportações do minério de ferro, ela não é superavitária, porque nós exportamos minério e importamos trilho. A questão do petróleo, ela vai para um lado, vai para o outro. Então não tem outra saída e nós vamos acabar punindo. Então falta, Kelly, uma visão mais ampla por parte do governo em relação a essa reforma tributária. Desculpa, Kelly, você acha que é pergunta? Agora, nesse contexto em que você faz o alerta, né? Nesse momento é uma precaução, é colocar luz sobre um tema. Estamos iniciando os debates sobre a reforma tributária. Há pelo menos 3 propostas que vão ser discutidas. Você acha que existe uma pior do que a outra no sentido de ter mais chance de tirar incentivos fiscais para o setor agropecuário e acabar gerando um custo maior, por exemplo, para agroquímicos, Daúde? Sim, Karen, sim. A proposta que está no Senado, ela tem um risco terrível, porque ela remete aos estados a possibilidade de tributação e de adequação. Isso, sem dúvida nenhuma, nós temos aí aquele convênio 100, nós temos o ICMS da exportação, nós temos uma série de produtos uma série de tributos que poderiam levar à tributação do agronegócio. Essa questão do agroquímico, como você bem colocou, é uma questão que já está em discussão. Quer dizer, tem governos, você pega o governo do Mato Grosso, o governo de Santa Catarina, eles já querem taxar isso, eles querem tirar os benefícios desses insumos agrícolas como se fosse um veneno, né? Quando ele pode ser equiparado ao remédio que você compra na farmácia, né, que também depende da dose, a diferença é a dosagem, então não há esse entendimento, então pode sim. E o que está na Câmara, a mesma coisa. E essa que está do governo, da fusão do PIS e da COFINS, o que acontece? Diretamente você não afeta, né, a tributação do agronegócio, mas indiretamente você causa uma tributação pela forma como vai ser feito nos insumos, porque tudo, quando você produz soja, tudo bem, você não tem a tributação ali, mas você tem equipamentos que você comprou, você tem insumos, você tem uma série de coisas. Então, esta cadeia que compõe o produto, ela vai acabar sendo aumentada. E vai sobrar para quem? Para o produtor rural. Então, é essa a visão que nós temos que ter. Mas, por outro lado, nós reconhecemos, eu reconheço, o governo ele está realmente num beco sem saída, ele vai ter que tomar uma decisão. Agora, nós poderíamos estudar melhor uma forma de economizar, como atribuir umas outras medidas econômicas, mas isso não é discutido. A coisa vira política. O ministro chega no Congresso, a coisa vira política. Uma hora é o Fundeb, outra hora
você tem discussões, então você não tem ambiente de negociação. E quando você não tem ambiente de negociação, eu me recordo muito do passado, em que todas as vezes que se tentou fazer reforma tributária, você acaba parando na seguinte alternativa: o governo quer arrecadar e quem paga não quer pagar. E essa reforma, ela sobra para quem? Para os representantes. E esses representantes da nação brasileira, eles sempre estão em cima do muro. Eles nunca estão a favor da nação brasileira, que é você raciocinar, pensar numa reforma. Então, Kelly, quando você olha a questão tributária no Brasil, você fica desesperado exatamente por falta de visão. A mediocridade dessas decisões, ela é de arrepiar. Punir o único setor que traz dividendos para o país. Kelly. Obrigada, Miguel Daúde. Desejo uma boa tarde. Até a próxima semana. Até a próxima. E nesta semana, algumas notícias chamaram a atenção no agronegócio. Entre elas, um navio gigante que embarcou volume recorde de farelo de soja. O anúncio da construção da maior fábrica de queijos do Brasil. E ainda, uma iniciativa para recompensar produtores por práticas agrícolas sustentáveis. Vamos ver. O Brasil não para de quebrar recordes com a soja. Nesta semana, um navio gigante foi carregado com 104.200 toneladas de farelo de soja no porto de Paranaguá. Este é o maior volume de carga de exportação já movimentado pelo porto e o segundo carregamento do ano e da história, que passa de 100.000 toneladas. O setor de lácteos acompanhou o anúncio da construção da maior fábrica de queijos do Brasil. A unidade vai ficar em São Jorge do Oeste, no Paraná. A expectativa é que a fábrica da Piracanjuba gere 300 empregos diretos e tenha capacidade de processar 2 milhões de litros de leite por dia, quando estiver em pleno funcionamento. Produtores de carne suína de todo o Brasil comemoram hoje o Dia do Suinocultor. E as boas perspectivas para o setor dão o tom de celebração da data. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, pela primeira vez na história, o setor pode alcançar a marca de 1 milhão de toneladas exportadas neste ano, apesar dos impactos da pandemia. Se o resultado se confirmar, o volume de embarques deve ser 33% superior ao alcançado no ano passado. E cerca de 500 produtores rurais de 14 estados brasileiros vão ser recompensados por práticas agrícolas sustentáveis. A iniciativa, que é fruto de parceria entre a Bayer e a Embrapa, vai oferecer aos agricultores assistência para a implementação de ações na fazenda com foco na produtividade com baixo impacto climático, já a partir da safra 2021. É um grande desafio viabilizar um protocolo de amostragem do solo para a quantificação do carbono que seja operacional e de baixo custo. Então, esse é um desafio internacional, mas que nessa iniciativa será abordada e a Embrapa traz toda a expertise dela em pesquisas anteriores para elaborar esse protocolo. O mercado ano passado de carbono foi superior a 200 bilhões de dólares e quase nada disso foi para o agro. Então, o que a gente quer é mostrar que é possível produzir e preservar, trazendo ganhos ao produtor financeiros e também ganhos ambientais e sociais para todo o planeta. É um projeto onde ganha o produtor, ganha o agro, ganha o meio ambiente, portanto, ganha toda a sociedade. É só obrigada que a gente tem a dizer a vocês que são os criadores destas boas notícias que a gente está aqui compartilhando. Parabéns pelos resultados aí no campo. E os preços do complexo carnes mostraram fortes altas em julho. De acordo com os dados do CPEA, suíno vivo em São Paulo subiu 34,1% no mês. O frango congelado avançou quase 4%. E o indicador do boi gordo subiu 1,8%. Vamos saber o que vem por aí na análise do consultor de agronegócio do Itaú BBA, César de Castro. César, muito boa tarde. Que resultado é este que a gente está vendo no complexo carnes no mês de julho? Destaque para o suíno, que teve alta de mais de 34%. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Kellen, eu acho que o mercado de suínos está refletindo um mês muito positivo, né, para as exportações. Vai crescer aí, pelo menos até a terceira semana, foi 53% maior que junho do ano passado. Isso, se não enfraquecer na última semana, vai ser o melhor mês do ano e o melhor mês da história. As exportações de carne bovina também estão muito bem. Então, eu acho que assim, a exportação, especialmente dessas duas carnes, muito bem. E o Corona Voucher também tem sido apontado como um elemento que tem ajudado aí a fortalecer os preços de diversos produtos, né? Inclusive os mais básicos, leite, feijão também. Nossa, é realmente impressionante esse resultado em plena pandemia e o ponto é saber, a base de tudo isso é o mercado exportador ou já há sinais de melhora no consumo interno, pegando o gancho no que você falou sobre o Corona Voucher? Eu acho que há, sim, melhora no consumo interno associado ao Corona Voucher, o que reflete nas carnes também. Mas o principal elemento aí que tem dado sustentação aos preços são as exportações, é onde está o maior dinamismo. Agora, certamente, né, com R$600 aí tem ajudado bastante. Isso tem sido, em diversas análises, apontado como um elemento, né, vários produtos têm subido de preço, não são só as carnes, inclusive os custos, né? Então, se por um lado os preços estão subindo bem, os custos também estão, né? Principalmente a soja, né, que é um insumo farelo para as rações, e tem ficado também bastante, né? Não existe mais soja abaixo de R$100 em todo o Brasil, até no Maranhão, na Bahia, já está acima de 100. Então, é o lado que contrapõe. Agora, do lado das produções de carnes, a gente tem um aquecimento grande, né? Aves, suínos, ovos, acho que o confinamento. É um momento muito bom, uma alta procura por rações e também os preços respondendo muito bem, né? Nós estamos com dois temas muito ricos aqui para serem contemplados pela nossa análise. Primeiro que o César traz com destaque, acho que merece de fato, a gente chama atenção para a alta do preço das carnes, mas também chama atenção para a alta dos custos. Perfeito, a gente vai entrar nesse tema na sequência. Antes disso, quero entender melhor se esse bom desempenho das exportações é puxado por novos entrantes, ou seja, estamos vendendo para mais clientes ao redor do mundo, ou os nossos clientes de sempre aumentaram as compras individualmente? Kellen, sendo bem objetivo, neste mês de julho, que é os números que nós comentamos, nós ainda não sabemos porque esses dados são preliminares. Agora, se a gente olhar de janeiro a junho, o grosso desse crescimento tem sido para a China, mas há sim outros mercados, muitos outros, no caso do frango, e poucos outros no caso do suíno e também de bovinos, tá? A concentração da China, ela já está próxima aí, próxima de 60%, tanto em bovinos quanto em suínos, quando considerado Hong Kong também. Então é bastante expressivo, né, o peso aí da China, mas há sim um bom fluxo para diversos outros mercados. Muito bem, aí a pergunta que a audiência sempre quer saber é o que vem por aí, né? E eu te pergunto isso num cenário de essas exportações estão aquecidas, você diz que por boa parte apetite chinês, segundo aspecto o dólar acima de 5 que deixa o produto mais competitivo. Você enxerga que cenário de agora em diante? Vão ser mantidos esses dois pilares ou tem alguma alteração no seu radar? Não, eu acho que eles vão se manter porque a China está caminhando para melhor, né? Ou seja, há uma recuperação econômica em curso, né? Apoiada na melhora da situação da Covid. O país tem demandado mais, os preços agrícolas têm subido. Eu acredito que a lista dos frigoríficos embargados não deve crescer, e isso, pelo menos eu aposto nisso, e isso, teoricamente, garante bons preços aí para o segundo semestre, para as carnes. Por várias razões, né? Entre safra de boi, uma resposta da produção interna, né? Que tem vindo bem, tem sido suficiente para manter as margens melhoraram de aves e suínos. Então, acho que a situação tende a melhorar e, sobretudo, o mercado interno também. A gente sabe que a gente vai ter uma sequela grande aí da crise, mas enquanto o Corona Voucher estiver aí, eu acho que ele ajuda bastante e mais adiante a gente deve ter essa sazonalidade também ajudando os preços, né? No final do ano sempre é mais aquecido. Muito bem, e para a gente amarrar esta conversa, eu quero saber se está sobrando dinheiro no bolso do produtor. Porque, de um lado, a gente vê as exportações dinâmicas, a demanda externa aquecida, sinais de melhora na demanda interna puxado pelo Corona Voucher, mas tem um elemento aí, custo, soja acima de R$100 em boa parte do país. Quando faz a conta, está sobrando, César? Olha, Kellen,
eu tenho que responder de uma maneira bem genérica aqui. Eu diria que sim. Claro que há muitos contrastes, né? Há muitos produtores, cadeias que sofreram mais, há produtores em cadeias que estão bem, que não estão bem. Então, tudo isso ponderado, eu acho que está, sim, sobrando. O câmbio, em grande medida, ajudou muito a formação de preços do agro como um todo, né? Isso vale muito para os grãos, nos permitiu a continuidade do fluxo de exportação, e o Brasil se posicionando muito bem como um fornecedor global de alimentos, nos permitiu sustentar os preços. Então, a gente atravessou muito bem esse período até agora, e a taxa de câmbio nos ajudou também, em grande medida, né? Então, eu diria que sim, está sobrando, a despeito de problemas pontuais, claro que existem. Para a gente fechar aqui a última cerejinha do bolo, 34% de alta registrada até agora. Estamos no dia 24, falando do suíno vivo, dados do CPEA. Algum fator extraordinário ou isso já estava na projeção, já estava na conta? Olha, não estava na conta uma alta tão forte, mesmo porque nos preços diários já é o maior preço nominal, se não me engano, acima do dezembro do ano passado, que foi bastante forte. Então, assim, o suíno subiu bem mais que o frango, eu não esperava uma alta tão forte. Mas também conversa com os números de exportação, que são absolutamente sem precedentes. A gente deve alcançar aí 1 milhão de toneladas, né, exportadas de carne suína. O nosso normal era 600 mil toneladas até 2 anos atrás. Então, é um novo normal até que a China se recupere, né, Kelly? A gente acha que isso não acontece muito rapidamente, mas a gente precisa pensar também como é que vai ser a nossa vida sem eventualmente a China com toda essa demanda quando ela se reconstruir na suinocultura. Muito bem. Vamos continuar atentos a tudo isso. César, obrigada a você pela análise, agradeço ao Itaú BBA também. Volte sempre, uma boa tarde. Muito obrigado, foi um prazer. Igualmente. E agora é a hora do segredo dos campeões. Nesta semana, o Mercado e Companhia recebe os vencedores do Desafio de Máxima Produtividade do SESB. Hoje a gente vai conversar com Laércio Dalla Vecchia, ele que é o grande campeão nacional do concurso. Ele colheu 118,82 sacas de soja por hectare, lá em Mangueirinha, no Paraná. E é para lá que a gente vai ao vivo. Laércio, boa tarde, parabéns pela conquista, campeão nacional de máxima produtividade, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os amigos do Canal Rural, é uma satisfação imensa nós estar aqui nesse importante meio de comunicação. Muito obrigada a você, Laércio. Eu sei que você está aí com toda a sua família para esse momento que é também festivo. Afinal de contas, há pouco mais de uma semana, o Brasil inteiro conheceu a sua história. 118 sacas, ou seja, mais de 118 sacas por hectare. Qual é o grande segredo para atingir esse resultado, Laércio? Eu acho que o principal insumo que nós podemos usar na nossa lavoura, a gente não acha para comprar ele em nenhum lugar. O principal insumo nós conseguimos adquirir na troca de informação com os nossos vizinhos, na troca de experiência com outros produtores, amigos. Eu mesmo tenho muitos amigos, quero aproveitar aqui para mandar um abração especial a todos eles, que todos podem levantar essa taça junto comigo. Essa taça é baseada na troca de informação. Esse principal insumo é o conhecimento adquirido pela troca de informação entre produtores, entre a parte da assistência técnica. O meu manejo não tem segredo nenhum. São as coisas mais simples possíveis, feitas com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Que bacana, Laércio. Agora, a gente sabe que essa troca de informação entre produtores é muito rica. Agora, como que você faz para filtrar aquele bom conselho daquela ideia que pode ser uma pegadinha e às vezes revelar um desempenho um pouco pior aí na sua lavoura? Eu acho que toda e qualquer tecnologia deve ser testada na nossa propriedade e avaliada. Mas quando a gente conversa com muitos outros produtores, todo mundo testa, todo mundo tem algo de positivo que testou, que pode compartilhar. Então, acho que essa soma de conhecimento, quando a gente troca informações sem fins lucrativos, todo mundo está ganhando. Por exemplo, eu recebo muitas visitas de vários amigos meus aqui na minha propriedade, e eles falam o seguinte: o que tem naquele rastro lá que está diferente do outro?
eu mesmo nem sabia o que era, daí a gente descobre junto. Então, eu acho que essa interação, esse amor pela terra, esse comprometimento com os amigos, é o que nos leva a isso. Que fantástico, Laércio. A gente viu a sua história, mostrou para o Brasil. Naquele dia de celebração, estamos aí mostrando imagens da sua propriedade e sempre quando destacamos aí o resultado do grande campeão, a gente quer saber também como é que está a média na sua propriedade. Você colheu 118,82 sacas de soja por hectare em alguns talhões e a média ficou como, Laércio? A média em nossa propriedade ficou em 90 sacos por hectare. Quando nós começamos a participar do concurso do SESB, nós tirávamos apenas um pequeno pedaço do nosso talhão e lá nós fazíamos algo para testar o que ia, o que não ia. Mas hoje eu consigo com muita certeza falar que é possível sim nós produzir mais com muita sustentabilidade. Muito mais importante do que ser campeão, do que quebrar recorde, é nós ter sustentabilidade na nossa propriedade. Porque a terra que nós estamos usando hoje vai ficar para os meus filhos, vai ficar para o nosso neto. Imagina a minha alegria, a minha felicidade. Eu estou irradiante e descobri que com sustentabilidade nós conseguimos colher mais. Não precisa nós investir mais para colher mais, é nós fazer o básico bem feito. Isso que dá a diferença. Laércio, eu me emociono enquanto jornalista da comunicação do agro porque a gente sente muita verdade naquilo que você conta. E é emocionante também ver que um trabalho bem feito, com carinho, com dedicação, com uma base sólida, a gente viu as fotos belíssimas da sua família, servem aí de inspiração para tantos agricultores. A gente sabe que os dias não andam muito fáceis para muita gente, então essa lufada aí de amor, de boa energia, de uma vibração positiva faz toda a diferença. Eu vou pedir para a produção colocar na tela a foto da sua família para que você possa agradecer a cada um deles que te ajuda a construir esse belo resultado, Laércio. Então, a minha família, eu acho que é o meu pilar. Eu sinto muito apoio de toda a minha família, é um apoio inconstitucional. Sim. Eles estão sempre junto comigo, me apoiando. Até a minha nenezinha adora mexer na terra, adora ir junto comigo para a lavoura, olhar. Eu quero aproveitar esse momento aqui para falar para todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Eu tenho amigos no Brasil inteiro que não tive segredo nenhum para eu produzir mais. Os segredos estavam nas coisas mais simples possíveis que está ao alcance de qualquer um de nós. Sempre tem alguma coisa dentro da nossa propriedade que nós podemos fazer para colher mais sem aumentar custo. Que bacana. E se eu conseguir alcançar esse meu sonho de chegar a ultrapassar as 100 sacas de soja por hectare, você que está assistindo, se você fizer o básico bem feito, se as condições climáticas lhe ajudarem, você também consegue. Laércio, aplausos para você, que boa energia, que satisfação saber que você assiste a gente aqui todos os dias, que faz parte da família do Canal Rural, da família do Mercado e Companhia. Estou muito feliz de terminar a semana com essa vibração do campeão nacional de máxima produtividade. Mais sucesso, mais boa energia, mais saúde para você e para toda a sua família. Parabéns, Laércio. Obrigado, eu que agradeço pela disponibilidade de estar aí e se precisar nós conversar mais sobre essa agricultura mais sustentável, que é um caminho sem volta, eu me encontro inteiramente à disposição. Obrigada. O solo grava os nossos tratos culturais. Fantástico. Obrigada, uma boa tarde e parabéns mais uma vez. Que bacana, é para isso que a gente trabalha, para compartilhar boas histórias, muito legal. Você acompanhou essa semana inteira os segredos, ou melhor, os talentos, as histórias de grandes campeões. Não deixe de rever tudo isso lá no site do Canal Rural. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.